Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa Caravela Cósmica, um podcast que te leva a conhecer histórias de pessoas que estudam o universo. Eu sou o João Dias e connosco hoje temos a Ana Rita, estudante de doutoramento em Astronomia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O tema de estudo da Rita são as atmosferas dos exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. Vamos também falar neste episódio sobre comunicação de ciência, que é um dos passatempos da Rita. Até já! Bem-vinda, Ana, à nossa caravela. E hoje vamos um pouco conhecer a história do percurso da Rita, o trabalho que a Rita faz e também um pouco de atividades de comunicação de ciência que está a desenvolver e um projeto muito interessante que também tem. Então, para começar, queria-te mesmo perguntar como é que surgiu o teu interesse na astrofísica, se tens assim alguma história ou algum episódio que recordas. Eu sei que quando foi esta pergunta há muita gente que diz quando eu era pequenino tinha um telescópio. Não, é mentira. Eu tinha um telescópio e eu ignorei-o durante anos a fio e ele ficou lá em casa e estragou-se. Foi mesmo preciso andar uns bons anos para a frente até eu ir ao curso de verão da Universidade Júnior do Porto, em que fiz um curso sobre astronomia e astrofísica no planetário durante uma semana e eu saí de lá e cheguei a casa e disse: mãe, pai, eu quero astronomia, não sei bem como, mas é o que eu quero. E foi aí mesmo que eu decidi que era porque ia seguir. E entretanto tu fizeste o básico, fizeste o secundário e depois entraste em que curso depois para a licenciatura, foi isso? Sim, eu quando saí do liceu fiz a licenciatura em Astrofísica na Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido. Foi juntar com uma panca que eu já tinha, que era que queria ir para fora e eu tinha andado a aprender inglês já há bastantes anos, então juntou-se tudo. Ok, o curso de astronomia não há em Portugal, eu quero ir para um sítio onde se fala inglês, há em Inglaterra, bora. Sim, fiz a licenciatura lá. Fizeste a licenciatura em Física, é isso? Astrofísica. Astrofísica. A licenciatura já era Astrofísica. Portanto, e já agora gostava de perguntar como é que foi a tua experiência de estar lá fora, comparado, por exemplo, com a experiência de estar a estudar cá? É assim, eu não tenho uma comparação bem direta porque eu depois quando voltei, eu agora estou cá, mas já não é no nível de licenciatura, é no nível de doutoramento que não tem nada a ver, não. As aulas, a autonomia, é tudo completamente diferente. O máximo que eu consigo fazer é comparar o que foi o meu percurso com o de muitos dos meus colegas cá que estavam a tirar engenharias e coisas afins semelhantes. E eu sinto sempre que amigos meus que eu tinha no técnico e engenharias e afins, eles levavam sempre com uma carrada de informação e de matéria que era muito mais do que aquela que eu tinha nas aulas, mas depois ao mesmo tempo eu sentia que eles andavam sempre a morrer debaixo daquilo que tinham que estudar e mal tinham vida por fora da universidade e eu sempre consegui fazer, não só aprendi, acho bem os básicos, as coisas básicas e aprendi o raciocínio lógico que preciso ter, mas conseguia ter vida e trabalho, eu trabalhava ao mesmo tempo que fazia a licenciatura, o que em Portugal é só impensável. Portanto, acho que há algumas diferenças assim notáveis. Em termos da investigação em si, portanto, tu fizeste lá um projeto de investigação, portanto, quando estavas em Hertfordshire. E como é que foi o projeto? Qual é que era o tema? Portanto, é mesmo uma das cadeiras que nós temos no último ano, que é a tese de licenciatura, essencialmente, e eu falei com um dos professores que eu sabia que trabalhava em exoplanetas, porque eu queria experimentar algo em exoplanetas, e ele estava relacionado com o grupo do TESS, do telescópio espacial, que tinha sido enviado para o espaço há relativamente pouco tempo, e então o meu projeto consistia em utilizar o observatório da universidade, que era o observatório de Bayfairbury, que tinha telescópios de 40 cm, mais coisa menos coisa. Então eu tinha que procurar planetas na base de dados do TESS, ou procurar alvos que eram potencialmente planetas, perceber quando é que os planetas, em teoria, iam transitar, submeter esses planos de observação no observatório da minha universidade, e depois tinha que analisar os dados que recebia e tentar perceber se tinha observado algum trânsito de algum tipo e depois se o trânsito era de um planeta ou de uma estrela binária. Também podia ser eu tentar não observar um planeta e ter um trânsito na mesma. Só vi binárias ou então nada. Infelizmente não vi nenhum planeta. Já agora, só para esclarecer os nossos ouvintes, portanto, um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela para além do Sol. Na sequência do que estavas a dizer, disseste que tinhas que analisar os dados. Como é que isso fazia?
Eu na altura eu usava um software que se chamava Astro Image J, mas que basicamente o que acontecia era, portanto, as minhas observações consistiam em fotografias da estrela e eu submetia essas fotografias no software e o software media a quantidade de luz que vinha da estrela. E o que é que acontecia? Ele media a quantidade de luz ao longo de todas as observações e no momento em que o planeta estava, ou o planeta ou a outra estrela estava à frente da estrela que eu estava a observar, havia menos luz a chegar ao telescópio, porque essencialmente se tens um corpo à frente do outro, tapa a luz que se está a emitir. Pronto, e então o que eu fazia era isso, analisava a quantidade de luz em cada foto e depois fazia aquilo que é chamado uma curva de luz, que no fundo mostra que a luz diminui e depois volta a aumentar. Isso significa que houve uma coisa que passou à frente da outra. Era essencialmente essa a análise. Então, e tu tiveste a fazer a licenciatura fora e depois acabaste por voltar para Portugal. Como é que isso aconteceu? Surgiu algum projeto? Eu no fim da licenciatura tinha planeado tirar um ano para trabalhar. Não era para picuinhas com trabalhar o quê? Eu queria era fazer um pé de meia para depois poder ir tirar o mestrado sem ter que pedir mais empréstimos. Então eu ia trabalhar naquilo que conseguisse. Que foi exatamente quando bateu a pandemia. Pronto, então eu estava a acabar o último ano em Inglaterra. Em março a minha universidade diz que vai passar a ser tudo online. E se vai ser tudo online, eu dispenso ficar fechada em Inglaterra, prefiro ficar fechada em Portugal onde pelo menos há mais sol. Então apanhei um avião na mesma semana e voltei para Santarém, para onde eu sou. E depois o que se passou foi que eu ia trabalhar. Isso foi um plano que foi tudo à vida, porque estava tudo fechado. O que é que eu ia fazer? Eu também tinha candidatado a um estágio de verão, onde fui aceite. Era na Suécia, não fui à Suécia, mas fiz na mesma um estágio, perguntei se podia fazer o estágio remotamente. Então fiz o estágio remotamente a partir de Portugal. Como me perguntaram, já que eu não tinha planos para o ano a seguir, ou os meus planos tinham sido todos atirados para fora da janela, se eu queria continuar durante um ano, ou mais um ano, a fazer esse projeto. Então eu estive meio que não oficialmente a fazer investigação durante quase um ano e meio com esse projeto. E depois, quando chegou à altura, eu decidi não ir para mestrado, porque disseram, pronto, entendia que já tinha as ferramentas necessárias para ir diretamente para o doutoramento. E então, entre outros sítios, candidatei-me ao Porto. E no fim foi aquela que eu decidi escolher, foi ficar no Porto. Então entraste no Porto e depois escolheste um tema e que opções é que tinhas à tua disposição e como é que escolheste o tema? Por acaso foi ao contrário. E já agora aproveito também para te perguntar, se quiseres, para também nos falarmos do tema que estás a trabalhar agora em doutoramento. Ok, portanto, o tema do meu doutoramento tem a ver com estudar as atmosferas dos tais exoplanetas. Portanto, nós aqui sabemos que a nossa atmosfera é feita principalmente de azoto, oxigênio, dióxido de carbono, entre outros mais irrisórios. E o que é que nós tentamos fazer? Olhamos para os tais exoplanetas, planetas que estão muito distantes, e tentamos perceber de que é que as atmosferas deles são feitas, porque nós já descobrimos planetas que são super variados, alguns de serem só gasosos quase, outros a terem uma atmosfera super fininha ou quase não existente, e então nós queremos saber de que é que essas atmosferas são feitas para conseguirmos perceber como é que os planetas se formaram também, porque saber como é que eles são agora diz-nos como é que eles lá chegaram, de certa maneira. E a maneira como eu então cheguei a este projeto foi, eu durante a minha licenciatura tinha feito um estágio no Porto já. Tive lá um ano, faz parte do programa das licenciaturas britânicas que nos permitem fazer um ano de estágio. E eu vim fazer Erasmus a Portugal, porque vim fazer o estágio cá ao Porto. E obviamente fiquei com todos os contactos do pessoal da equipa com quem trabalhei. Então quando chegou a altura de me candidatar para o doutoramento, não só pedi à minha anterior supervisora se ela me escrevia uma carta de recomendação, começámos a conversar sobre projetos disponíveis no Porto e se eu gostaria. E eu aí disse que uma das coisas que eu gostava era de ainda ir passar um ano fora. Portanto, se eu ficasse no Porto, queria ir para fora na mesma uma temporada. E então, essa tal minha supervisora voltou a falar com o pessoal da equipa de onde eu tinha estado, eles já sabiam perfeitamente quem eu era, portanto sabiam no fundo que aluno é que estariam a receber. E propuseram-me 2 ou 3 opções e os títulos, que seria assim vagamente o projeto, e eu escolhi este projeto das atmosferas de exoplanetas que me vai levar um ano a Genebra. Tu usas a espectroscopia, não é? Para estudar as atmosferas e como é que gostava que explicasse um pouco essa técnica e o que é que nós podemos
descobrir sobre os planetas usando essa técnica. Ok. Portanto, a espectroscopia, muito resumidamente, estuda os espectros, né? Que é o que é quando a luz é decomposta nas suas variadíssimas formas. Portanto, para aqui para os ouvintes entenderem bem, por exemplo, um espectro que vocês conhecem de certeza absoluta é um arco-íris. Portanto, se vocês tiverem um feixe de luz branca que atravessa um prisma, no outro lado sai um arco-íris. Isto é essencialmente a base da espectroscopia. Nós recebemos a luz da estrela e do planeta distante que estamos a observar. Eles passam por um prisma muito mais sofisticado, que é o que nós chamamos de um espectrógrafo, e do outro lado sai um espectro, um arco-íris. Não só no visível, que é onde é a luz do arco-íris, é na região do visível, mas também no infravermelho. Eu também vou trabalhar com o infravermelho. Portanto, exatamente. Portanto, ponto 1 temos isto, a luz vem e é decomposta nas suas diferentes partes. E depois o que é que acontece? Em certas cores muito específicas, ou em certos comprimentos de onda, como nós lhe chamamos, aparecem linhas espectrais. Ou seja, por exemplo, se tivermos um arco-íris, as linhas espectrais vão ser bocados pretos. Portanto, há só uma risca preta a meio do arco-íris. Estas riscas são essencialmente... como é que se diz? Impressões digitais. Sim. Impressões digitais dos átomos. Cada átomo, cada molécula, cada íon que existe no nosso mundo tem um espectro que lhe é muito específico e ele é único. Então o que é que nós fazemos? Observamos, lá está o planeta, depois pegamos no espectro, vemos que riscas é que temos, pegamos no nosso dossiê de espectros que reconhecemos do laboratório e fazemos mais ou menos um jogo de combinar. Vamos ver, vamos ver o espectro, por exemplo, de oxigênio e ver se as linhas de oxigênio batem certo com as linhas que nós temos no espectro do planeta. E pronto, vamos fazendo este jogo de comparação das linhas que nós observamos das linhas que nós conhecemos a posição delas. E eventualmente quando aquilo diz que, tipo, quando vimos um espectro que tem as linhas no mesmo sítio, concluímos daí que existe aquela espécie química no planeta. Assim, é mais ou menos isto. É super, super, super giro. E por falar no teu trabalho, quais é que são as questões que tu queres responder no teu trabalho? Portanto, é assim, as questões para as quais eu estou a trabalhar são questões que não vou ser eu a responder, porque são questões assim precisam de muitos anos de trabalho, porque são muito genéricas. Portanto, neste caso, o objetivo assim grande final é encontrar vida. Portanto, nós queremos encontrar vida nos exoplanetas. Exato, encontrar vida fora da Terra, neste caso potencialmente nos exoplanetas, ou seja, nós estamos a perceber de que é que os planetas são feitos neste momento. Por um lado, isso dá-nos informação sobre como é que eles se formaram, e nós gostamos sempre de saber como é que o universo em si se formou, mas isso foi para o passado. Olhando para o futuro, saber de que é que o exoplaneta é feito permite-nos depois estudar as condições de habitabilidade, ou seja, saber se, por exemplo, vida como nós a conhecemos poderia sobreviver naquele planeta ou não. E depois, a partir daí, eventualmente daqui a uns anos, descobrir se existe vida num planeta habitável ou não. Mas lá está, primeiro estamos a começar por tentar perceber o que é que eles são feitos. E a ciência é feita assim, é um passinho de cada vez. Mas sempre a pensar depois no fim qual é que é assim, o destino final. Eu neste momento estou a olhar para um planeta em específico e estou à procura de ferro. Para tentar ver se combina com os resultados anteriores que se obtiveram. Portanto, é uma coisa simples, também é começar, não podem entregar logo a coisa mais complicada para a mão. Portanto, para já estou a tentar confirmar a presença de ferro, que é um planeta muito, muito, muito quente, onde se acredita que provavelmente chove ferro. Portanto, está tão quente que ele chove, não existe na forma sólida. Depois, lá está, indo para o infravermelho, posso procurar outras coisas, como metano, ou vapor de água, coisas que existem na zona do infravermelho que eu lá chegarei. E os planetas que tu estás a estudar são planetas do tamanho da Terra, maiores, mais pequenos? Não, são planetas muito, muito grandes, dos maiores que nós já conhecemos, são os chamados Júpiteres quentes. No caso do planeta que eu estou a estudar é um Júpiter ultra quente, não sei se é assim que se traduz, mas é mesmo muito quente, para cima de 2000 e tal graus, e que são, portanto, eu agora não me lembro de cabeça, mas maior do que Júpiter, acho que são para aí 2 vezes o tamanho de Júpiter, aquele salvo erro, agora vou descobrir que não é nada disso que eu estou a dizer. Não, acho que é à volta de 2 vezes o tamanho de Júpiter, e que orbita extremamente perto da sua estrela, e por isso é que é tão quente, porque quando eu digo extremamente perto, ele demora, acho que é uns 3 ou 4 dias a dar a volta à estrela dele.
portanto vai a correr e está super quente e é super grande. Ou seja, nesse planeta daqui a 3 dias já estamos a celebrar outra vez o ano novo. Tu celebravas o ano novo um dia, depois no outro dia recuperavas, no ano seguinte já estavas a planear o próximo. Epá, se arranjares um bilhete para esse planeta, portanto, arranja também para o pessoal. Tá bem, ok. Olha, por falar em viagens, tu estiveste no Chile, não foi? Sim. Como é que foi a experiência? Conta. Foi tão Nós giro. queremos saber. Olha, honestamente eu nem sei como começar, porque foi. Eu tinha ideia quando comecei o doutoramento, eu sabia que ia receber dados daquele observatório. Portanto, o espectrógrafo que lá, os meus espectros estavam nesse observatório. Eu não estava à espera era de ir lá já tão cedo, porque eu fui logo no primeiro ano. Acontece que tive sorte, conheci um dos investigadores principais do projeto numa das conferências e ele por acaso estava à procura de alguém para ir ao observatório realizar algumas atividades nessa altura e lembrou-se de perguntar se aqui a Ana Rita gostava de ir lá. E a Ana Rita, claro que disse sim, leva-me, eu vou onde for preciso, vamos aos telescópios. Pronto, então foi uma longa viagem para chegar lá. Aqui, o telescópio está a algures no deserto do Atacama, aos 2000 e tal metros de altitude. Mas é uma experiência absolutamente espetacular. Portanto, eu fiz 2 atividades, principalmente. Uma foi trabalhar no espectrógrafo, efetivamente mexer nos componentes dele, e outra foi ajudar nas observações noturnas com outro espectrógrafo. Portanto, estar efetivamente na sala de controle durante a noite a trabalhar com o operador do telescópio para fazer a lista das estrelas e dos planetas que íamos observar essa noite. Mas isso ligou, portanto, diretamente ligou com o teu trabalho também, certo? Liga, lá está, porque o espectrógrafo onde eu fui trabalhar vai entrar em operação agora em abril e... Desculpa. Vai entrar em operação em abril e eu vou receber os dados, vou receber observações feitas com esse espectrógrafo. Portanto, a parte das observações depois foi que dava jeito e foi bom para mim para ter experiência, mas o objetivo principal que eu fui lá foi para trabalhar mesmo fisicamente no espectrógrafo que vai fazer as minhas observações. Então é previsto voltares lá para fazer as observações Não, no âmbito do teu doutoramento? Não necessariamente, porque neste momento já acontece que muitas das observações podem ser feitas remotamente. Portanto, no observatório continuam a existir os operadores de telescópio, mas o astrónomo que está a trabalhar com o operador pode perfeitamente estar no quarto, no escritório, de férias, pode estar num ponto qualquer do planeta que não tem que ser o observatório, porque realmente pronto, as modernices hoje em dia permitem fazer uma videochamada e estar a seguir todo o processo sem ter que estar lá fisicamente. É claro que eu adorava ir lá outra vez, mas isso já não sei, o futuro dirá. Mas, portanto, as observações são uma parte importante durante o doutoramento, na tua área? Portanto, faz parte... Sim, na minha área, Sim. as observações são, no fundo, a base do meu trabalho, porque quando se entra na astronomia nesta parte, podemos envergar pela parte da teoria, onde fazemos modelos, criamos simulações no computador, ou podemos envergar pela parte mais observacional, que é este caso, onde trabalhamos em criar um plano de observações, dizer, ok, eu preciso observar, ou eu gostava de observar este planeta, esta estrela, esta galáxia, porque quero descobrir se ela tem esta propriedade. Submetemos a observação, se tivermos a sorte dela ser aceite, depois lá está, o telescópio faz essa observação e nós recebemos os dados e aí trabalhamos os dados. E pronto, depois obviamente há muita interligação entre quem faz os modelos e quem faz a observação, porque depois tem que se comparar uns com os outros, mas eu estou de facto envolvida na parte da astronomia observacional, portanto se eu não tiver observações eu não faço grande coisa. Então, e vais para Genebra depois, não é? Portanto, numa segunda parte, não sei se pode dizer assim, do teu doutoramento. E o que é que vais lá, em que é que vais trabalhar lá e com que é que vais trabalhar já agora? Se quiseres partilhar. Pode ser sim, eu vou para Genebra para trabalhar com... Portanto, eu tenho lá 2 supervisores, 2 pessoas que vão estar, obviamente, a garantir que o trabalho corre tudo bem, que vão ser o Christophe Lovy e o David Ehrenreich. E eu vou para lá no fundo porque eles vão ter conhecimentos para me transmitir diferentes que aqueles, e a equipa em Genebra terá coisas novas para me ensinar que a equipa do Porto se calhar não sabe ou ainda não calhou a trabalhar com essas ou com essas técnicas ou
com esses dados. Então eu assim tenho a perspectiva de 2 sítios diferentes, tenho os ensinamentos de 2 sítios diferentes, mas no fundo a minha tese vai ser a mesma. O trabalho que eu estou a desenvolver aqui vou continuá-lo lá, até porque um dos motivos que eu ter ido para Genebra, quando perguntei se havia a possibilidade de ir para o estrangeiro, era porque os meus supervisores atuais no Porto são colaboradores frequentes com estes 2 supervisores de Genebra, como tal fazia sentido partilharem uma aluna de doutoramento porque eles trabalham em coisas semelhantes, mas o projeto em si vai ser o mesmo. Temos estado a falar sobre ciência, mas eu sei que também desenvolves muito a parte da comunicação de ciência. E em particular, eu sei que tu tens um projeto de comunicação de ciência no Instagram, que é uma página. Já agora vou partilhar com os nossos ouvintes, portanto vão ver, que é astrophd.rita, certo? Exato. Em que é que consiste? Como é que tem sido? Se tens tido um feedback positivo das pessoas? Sim, não, isso definitivamente. Eu criei a página no Instagram, quando eu entrei no doutoramento, no meu Instagram pessoal mesmo, comecei a seguir algumas páginas de outras pessoas que partilhavam o doutoramento, porque no fundo, apesar de existirem, além disso, primeiro começando tudo, estávamos ainda meio que na saída da pandemia, portanto eu ainda não ia ao Instituto no Porto, não ia para lá trabalhar, estava a trabalhar em casa. E quando se está a trabalhar em casa as pessoas estão sempre assim um bocadinho mais desligadas, por muito que eu possa fazer um zoom e ligar a um colega meu, não é a mesma coisa que estar ali ao lado na secretária e dizer, olha, isto e aquilo, então eu acabei por começar a seguir muitas páginas no Instagram de pessoas que partilhavam o doutoramento delas para desenvolver algum sentido de comunidade e pessoas que estavam a passar pelo mesmo que eu, mas sem eu ter que estar a chatear os meus colegas. E depois percebi que a maior parte das pessoas eram só estudantes que trabalhavam em laboratórios e havia uma grande maioria em áreas de biologia e bioquímicas e afins, e eu pensei, bem, eu tenho aqui uma oportunidade também de mostrar o que é que outros doutoramentos fazem, neste caso alguém que tem um trabalho baseado num computador, porque a minha ferramenta de trabalho é só um computador, essencialmente, e posso partilhar muito mais coisas interessantes sobre a astronomia também pelo caminho. Portanto, não só criar uma comunidade com pessoas com doutoramentos parecidos com os meus, descobrir onde é que andam outros alunos de doutoramento de astronomia aqui por este mundo. E pronto, entretanto, isto foi o início. Entretanto, moldou-se um bocadinho porque percebi que há muita gente que não é da astronomia que tem interesse na mesma. E então o objetivo neste momento é mesmo só inspirar as pessoas que gostam da astronomia, que gostavam de saber o que é que um astrónomo faz efetivamente, não só ver as imagens bonitas, mas ver o trabalho que foi preciso para chegar lá. E inspirar uma geração mais nova, principalmente de raparigas mais novas, que sintam que a física, ou alguém lhes diz que a física é para os meninos, é para os rapazes e não é para as raparigas, mostrar-lhes que não, que existem raparigas a fazer isto e nós fazemos o trabalho e estamos lá todos os dias e temos futuro e isto pode correr bem. Já agora, se quiseres aproveitar para dar alguns conselhos, portanto, às raparigas e aos rapazes mais jovens que nos estão a ouvir. É assim, aos rapazes já está, em geral isto não é uma área onde eles tendem a ser dissuadidos, portanto é mesmo mais às raparigas normalmente dizem física ou matemática não é para elas querem coisas mais fáceis. Não é verdade, e a questão é que cada pessoa tem que saber aquilo que gosta. E se vocês, raparigas, sentirem que gostam de matemática, ignorem qualquer professor que vos diga que não é para vocês, ou que vocês deviam ir para enfermeiras ou qualquer coisa assim, sem tirar o mérito, obviamente, mas nem toda a gente é feito para ir para enfermeira e nem toda a gente tem boas notas, é feito para ir para médico. As pessoas simplesmente têm que saber aquilo que gostam e o que os vai deixar felizes da vida e ignorar o que os outros dizem à volta. Portanto, o conselho é só mesmo esse, se gostam, experimentem, façam esses cursos de verão como eu fiz, por exemplo, na Universidade Júnior do Porto. Peçam aos vossos pais para se inscreverem neles, isto agora também já é para os rapazes, obviamente. Peçam aos vossos pais para se inscreverem em cursos de verão e para vos levar a museus, coisas que estão interessados, porque pronto, isso estimula a vossa curiosidade e a vossa vontade de saber e vocês assim vão conseguir perceber que áreas é que gostam e vai tornar a escolha de uma carreira um bocadinho mais fácil, se correr bem. Como é que se é difícil ou não, e como é que tu fazes para conciliar este projeto de comunicação, não é? Com a investigação? Eu quero aprender o segredo. O segredo é estar sempre estressado e não dormir, não estou a brincar. Dormir é das
coisas mais importantes da vida nunca apliquem da oração. Para as pessoas que nos estão a ouvir, para os Não. mais jovens, não ouçam a Rita, não. Ouçam a Rita sem a senhora dormir é muito importante, nunca apliquem da oração. Não, na parte do stress. Na parte do stress. Sim, não, também não vivo uma vida estressada, acho que isso também não vale a pena, não sei, assim, eu acho que vai um bocado da minha personalidade já para começar, que eu sempre senti que era, não sei, eu sempre me senti bem quando estava ocupada. E estar ocupada lá está sempre a tentar sempre a fazer qualquer coisa. E então, e depois eu mando-me de cabeça para as coisas e eu digo que sim e depois descubro como é que se faz. Portanto, eu criei a conta do Instagram e pelo caminho é que fui percebendo, como é que eu faço isto tudo ao mesmo tempo? Olha, vou fazendo aos bocadinhos, às vezes se não tenho 1 ou 2 semanas inteiras onde não posto nada, não faço nenhuma publicação. Mas olha, eu vou pondo nas histórias, que são coisas assim relativamente mais rápidas de se fazer, vou pondo nas histórias e as pessoas felizmente vão seguindo. É um jogo de tentar encontrar um bocadinho de tempo para tudo, mas às vezes também tem que se aceitar quando se falha. Quando, eu queria ter publicado isto, eu queria ter gravado isto, eu queria ter... não fiz, é a vida, vou tentar fazer melhor para a próxima. Ou vou ver como é que posso agora nas próximas semanas fazer esse post que queria fazer, mas é essencialmente aceitar que vai haver momentos em que vamos falhar em qualquer coisa quando estamos a tentar fazer demasiada coisa ao mesmo tempo. E desenvolver esta parte da comunicação depois ajuda-te no trabalho na investigação e nas colaborações? Não posso dizer que não me dá mais ânimo, porque ver tanta gente entusiasmada com o trabalho que eu faço nos dias em que eu estou mais em baixo dá-me um ânimo extra, porque alguém diz tipo, que engraçado, os estudos dos planetas estão tão longe, eu fico tipo, realmente é engraçado, não é? Fogo, ok, vamos lá ver qual é o problema com o código que tem, que eu preciso estudar este planeta. É fixe. Mas não sei, é giro ver o entusiasmo das pessoas. Acho que é isso o mais importante, é mesmo ver o entusiasmo delas e sentir-me contagiada pelo entusiasmo que eu, em alguns dias, sou eu a passar. Portanto, já sabem, vão à página da Rita, astrophd.rita, e deem gosto e vejam as histórias que a Rita partilha lá, porque está Um mesmo... vídeo muito engraçado sobre o Chile. O objetivo do vídeo é como se vocês tivessem ido comigo para passear no observatório. Portanto, passeamos lá no meio das cúpulas, vamos dentro da cúpula, vamos ao pé do grande, do telescópio de 3.6 metros, vamos à sala dos instrumentos, vamos passear no meio da montanha. Portanto, a ideia é mesmo sentir que vocês fizeram ali uma viagenzinha comigo. Ok, muito giro. Obrigado, Rita, por ter estado connosco na nossa caravela cósmica, e despeço-me de vocês e até lá fiquem curiosos. Até breve.